Saúdo a todos com a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus. Gostaria de deixar, irmão, um breve testemunho. Irmãos, Deus ele é tremendo, Ele é fiel. Deus ele cuida de nós nos mínimos detalhes. Muitas vezes nós não entendemos o agir do Senhor. Nós não entendemos a forma que Ele trabalha, mas no final Ele é fiel. José não entendeu. A palavra do Senhor nos diz que o Senhor, quando escolheu a José, o Senhor veio abençoar a José com os seus sonhos. José veio a ser zombado, mas naquele momento José foi escolhido por Deus no meio dos seus irmãos. De repente, naquele momento, Deus já estava exaltando a José. E muitas vezes acontece isso na vida da gente. Muitas vezes o Senhor, Ele vem, Ele nos abençoa de uma forma tão grande. E nós se sentimos, nossa, eu sou o mesmo escolhido do Senhor. Nos alegramos, porém, o Senhor vem e permite uma dificuldade em nossas vidas. E naquele momento da dificuldade, nós nos afastamos muitas vezes do caminho do Senhor. Nós não aceitamos aquele momento difícil. A palavra do Senhor nos diz que o Senhor só prova quem Ele quer aprovar. José, quando foi parar na externa, ele não imaginava que ele estaria lá. Ele não imaginava o que Deus tinha para fazer lá na frente, na história dele. A palavra do Senhor vai nos dizer que naquele momento, Deus estava preparando José para aquilo que Deus ia entregar lá na frente. Muitas vezes isso acontece em nossas vidas, somos abençoados. Eu sou o camarada, Deus me abençoou, eu sou o escolhido. Amém, irmão, glória a Deus por isso. Mas todos nós passamos por momentos difíceis, por momentos de tribulações e de dificuldades. Todos nós temos as nossas provas, as nossas lutas, mas não devemos desanimar. Não devemos desistir do Senhor, porque Deus ele é fiel em suas promessas. Deus ele é fiel em seu chamado. Deus cuida de nós nos mínimos detalhes, irmãos. Certa vez, irmãos, com 18 anos o Senhor me abençoou, me deu minha primeira empresa. Com 23 anos, irmãos, o Senhor usou um profeta para mim, disse bem assim, vou te dar uma empresa num ramo diferente, e ela será uma empresa muito grande, será patrocinador da minha obra. E o Senhor sim, vou te colocar no meio de pessoas que têm muito dinheiro, pessoas que acham que o Deus deles é o dinheiro, e através de você eu vou te colocar lá no meio delas, e você vai falar do meu amor para elas, e essas almas serão ganhar para o meu reino. E eu aceitei aquilo, porém depois eu duvidei, porque eu não tinha condições financeiras, assim, eu estava começando com uma empresa. Você sabe que com a empresa leva um tempo para ela poder trazer os seus primeiros frutos. Enfim, Deus levantou outro profeta, levantou outro, e enfim, naquela época a minha ex-mulher ela não podia ter filhos. Ela tentava engravidar e não conseguia, nós tratávamos com a melhor ginecologista e não tinha jeito, irmãos, as coisas não se ajeitavam. Nós morávamos no porão da casa do meu pai, hoje eu tenho minha casa nos fundos da casa dele. Naquela época, por fim, Deus levantou a quarta profeta. Deus levantou, foi uma irmã muito usada por Deus. A irmã veio dentro da minha casa, subiu a escada, bateu na porta e disse assim, já entrou falando em línguas estranhas, disse assim diz o Senhor, em tanto tempo eu vou te presentear com uma criança. O Senhor disse, eu toco hoje nessa carne, eu toco hoje na tua esposa, minha serva. Arranco essa carne morta que está no ventre dela e presentio vocês com uma criança. Essa criança vai vir para alegrar o casamento de vocês. Enfim, Deus falou e foi lindo. E tudo como Deus falou bem assim, até nos últimos momentos dela, antes dela nascer, o inimigo vai se levantar para tentar impedir o nascimento dela, mas eu estarei lá e vou abençoar ela. A criança vai nascer cheia de saúde, enfim, tudo como Deus falou aconteceu. Irmãos, estou contando um breve, bem rapidão, para poder dar tempo no vídeo. A criança nasceu, tudo, enfim, Deus usou ela para falar da empresa que Deus ia dar também. Amém. Passou-se uns dias, eu duvidei de novo, irmão. Aí vem um irmãozinho com problema numa perna, o irmão subiu as escadas com todo aquele sofrimento, eu olhando assim, irmãos, o irmão subindo, o irmão bateu na porta, entrou e disse, assim diz o Senhor. Eis que estou abrindo as portas, estou preparando isso, aquilo, irmão, tudo como Deus falou aconteceu. Deus me deu a empresa, Deus abençoou. Irmãos, o meu celeiro era cheio. Irmão, a palavra do Senhor nos diz que Deus veio para dar vida e vida com abundância. E Deus veio abençoando, Deus veio ungindo. Irmãos, a minha casa, o meu celeiro era abençoado, a minha família. Irmãos, os irmãos se reuniam aqui em casa, Deus fazia, Deus curava, Deus libertava. Era lindo, irmão, o que Deus fazia, era uma bênção. Porém, chegou um certo tempo, irmãos, que eu me afastei dos caminhos do Senhor. E a palavra do Senhor nos diz que Satanás veio para matar, para roubar e para destruir. E nesse certo tempo, irmão, o inimigo, eu caí no vício da cocaína. Eu desviei da igreja, caí no vício. Irmãos, eu perdi tudo que eu tinha. Tudo. E um dia eu cheguei de madrugada em casa. Quando eu cheguei em casa, minha ex-mulher já tinha ido embora.
Minha mulher tinha ido embora, tinha levado tudo, ficou apenas um colchãozinho. E eu deitei naquele colchãozinho no porão, irmãos. E veio uma voz na minha cabeça, estava tudo escuro. Essa voz dizia: se mata, você já perdeu tudo. Se mata, você já não, nada mais tem solução. E eu desesperado, embriagado, chapado, irmãos. E eu dizia: meu Deus. E eu comecei a alimentar meu pensamento com aquela voz: eu vou me matar. Dali a pouquinho eu lembrei, eu tinha um telefone Nokia. Naquele Nokia, irmãos, tinha um hino, Sabor de Mel, da Damares. E eu peguei aquele louvor, eu senti no coração de ouvir, quando eu botei aquele louvor, comecei a escutar aquele louvor, Sabor de Mel. Naquele mesmo instante, irmãos, abriu um arco de fogo em cima de mim, assim, irmãos, ao meu redor. E dentro desse arco de fogo, eu via cada promessa que Deus tinha feito em minha vida, cada vez que Deus tinha usado um profeta dizendo que Deus ia me usar, que Deus ia me levar sobre os 4 cantos do mundo, que Deus ia curar, cada promessa que Deus tinha feito, irmãos, Deus da minha infância, desde quando eu não aceitava ser cristão. Deus, irmãos, vinha aquelas promessas, e depois que parou aquele arco sumiu, veio uma voz e disse bem assim: se tu se curvar diante de mim, se arrepender dos teus pecados e voltar para os meus caminhos, eu restituo tudo que Satanás te roubou enquanto você estava no mundo. E eu naquele momento, irmãos, eu dobrei o meu joelho e pedi perdão a Deus. Eu fui no outro dia no culto, irmãos. Quando eu fui no culto, Deus usou 3 profetas para falar comigo, irmão. E naquele momento o Senhor disse bem assim: a partir de hoje eu restituo tudo que você perdeu enquanto você estava no mundo. Irmãos, Deus restituiu tudo. Na outra semana eu já estava com a fábrica na minha casa de novo. Irmãos, eu consegui comprar tudo de novo, irmão, as máquinas, o material. A minha mulher voltou para casa, a minha filha, a minha ex-mulher, porque hoje nós somos separados. Deus restituiu tudo que eu tinha, irmãos. Deus abençoou, Deus restituiu tudo. Eu não sei, irmãos, o que você perdeu, eu não conheço a tua história para quem está ouvindo esse louvor, esse vídeo. Mas Deus, Ele é fiel para cumprir as promessas que Ele fez na tua vida. Deus é fiel para restituir tudo que você perdeu. Apenas se humilhe diante do Senhor. Desce a casa do oleiro. Urabacanda, alabaxanda, alamanai. E tu verás a glória de Deus vindo sobre a tua casa. Alai, chou, manai, assé. Porque ainda é tempo, diz o Senhor, para Ele restituir o que te foi tomado. Ainda é tempo para Ele cumprir as promessas que Ele foi feita na tua vida. Desce a casa do oleiro, te humilha diante do Senhor e tu verás o que Deus há de fazer na tua vida. Ainda é tempo de restituição. Os humilhados serão exaltados, assim diz o Senhor. Aleluia.